Conhecendo São José, podcast com o padre Vandemir Josué Meister, assessor nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José. Hoje no podcast nós queremos falar sobre a obediência de São José, ou poderíamos dizer o pai da obediência. Obediência é realmente uma virtude e nós poderíamos usar aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A virtude procede como este acontecimento. Lentamente se começa a movimentar, vai batendo, vai transformando até que transforma a nossa alma e nós somos virtuosos em alguma área. E nós queremos falar hoje sobre a virtude de São José com o tema da obediência. E o primeiro elemento que nos mostra essa capacidade de acolhida de São José é quando ele acolhe Maria sem colocar condições prévias. Ele confia nas palavras do anjo. A nobreza do seu coração fala subordinar a caridade, aquilo que aprendera com a lei. E hoje neste mundo, onde é patente a violência psicológica, verbal, física contra a mulher, José apresenta-se como a figura do homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida do outro, neste caso de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajuda-o a escolher, iluminando o seu discernimento. A nossa vida muitas vezes sucedem coisas cujo significado nós não entendemos. E a nossa primeira reação, frequentemente, é de desilusão e revolta. Diversamente, José deixa de lado os seus raciocínios para dar lugar ao que sucede. Por mais misterioso que possa parecer aos seus olhos, acolhe, assume a sua responsabilidade e reconcilia-se com a sua própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, como São José fez, não conseguiremos dar mais nenhum passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas próprias expectativas e consequentes desilusões. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. É a dimensão da acolhida dos acontecimentos na nossa vida. Só a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível intuir também uma história mais plena, mais divina, mais excelsa, um significado mais profundo. Parecem ecoar as palavras inflamadas do profeta Job, quando desafiado pela esposa a rebelar-se contra todo o mal que lhe está a acontecer, responde: se recebemos os bens da mão de Deus, não aceitaremos também os males? Responde Job para a sua esposa. José, ele não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é o modo pela qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Só em Deus, ou só o Senhor, nos pode dar força para acolher a vida como ela é, aceitando mesmo as suas contradições, os imprevistos e também quantas desilusões, que acontecem na nossa vida diária. A vinda de Jesus ao nosso meio é um dom de Deus, é um dom do Pai, para cada um, para que cada um se reconcilie com a carne da sua história, mesmo quando não compreende totalmente. Assim aconteceu com São José. Ele não compreendia totalmente o que estava acontecendo, mas aceitou em obediência. O que Deus disse ao nosso São José: José é filho de Davi, não temas. Parece repeti-lo a cada um de nós também: não tenhais medo. É necessário deixar de lado a ira, a desilusão, para que, movidos não por qualquer resignação mundana, mas com uma fortaleza cheia de esperança, dar lugar àquilo que não escolhemos e, todavia, existe. Acolher a vida desta maneira introduz-nos num significado oculto. A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente se encontrarmos a coragem de viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho.
E não importa se tudo parece ter tomado já uma direção errada. Muitas vezes a gente pensa assim com a vida. E se algumas coisas já são irreversíveis, Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. E mesmo que o nosso coração nos censure de qualquer coisa, Ele é maior que o nosso coração e nos conhece em tudo. Poderíamos dizer que aqui é o verdadeiro realismo cristão, que não deixa fora nada do que existe. A realidade, na sua misteriosa persistência e complexidade, é portadora de um sentido de existência com as suas luzes e sombras. É isso que leva o apóstolo Paulo a dizer: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Nós encontramos em Romanos 8:28. Santo Agostinho também vai acrescentar nesse sentido: tudo, incluindo aquilo que é chamado mal. Nessa perspectiva global a que nós falamos aqui, a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. Assim, longe de nós pensar e crer que encontrar fáceis soluções consoladoras, antes, pelo contrário, a fé em Cristo nos ensina e nos mostra que vemos em São José, que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos abertos aquilo que acontece, assumindo pessoalmente a responsabilidade por tudo o que acontece. O acolhimento de José convida-nos a receber os outros sem exclusões, tal como são, preservando uma predileção especial pelos mais frágeis, por aqueles que Deus acolhe. São José, ele é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Posso imaginar ter sido o procedimento de São José que Jesus tirou inspirações para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso, o pai que se abre para a necessidade do filho, de acolher, de ser o misericordioso. Vamos pedir pela intercessão de nossa querida Mãe de Deus, de São José, que nos ensina essa virtude. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que a gente possa ser misericordioso como São José foi.